Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação em Rede, um programa da Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação. E olha só, o programa de hoje está especial, está imperdível, em homenagem ao Dia do Professor, comemorado no dia 15 de outubro. E essa data de 15 de outubro, para celebrar o Dia do Professor, tem origem lá nos tempos do Império. Foi nessa data, em 1826, que o imperador Dom Pedro I instituiu um decreto que criou o ensino elementar no Brasil, o que a gente conhece hoje como o ensino fundamental. O imperador determinou a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores também. Em 1947, 120 anos depois do decreto de Dom Pedro I, o professor paulista Salomão Becker teve a ideia de usar essa data como um dia de confraternização em homenagem aos professores, mas além de celebrar, era também uma forma de dar uma pausa no segundo semestre dos docentes, que até então era muito sobrecarregada de aulas. Em 1963, a data foi oficializada pelo Decreto Federal número 52.682 e esse decreto foi aprovado pelo presidente, então, João Goulart, que era o presidente da época. E até hoje é uma data muito especial, uma data para celebrar e lembrar também dos mestres que nos inspiram durante toda a trajetória escolar e enfrentam muitos desafios, uma missão de formar todas as outras profissões, não é verdade? E para a gente começar esse dia especial em homenagem aos professores, a Tâmara Cantanhede, que é colaboradora do nosso Educação em Rede, faz agora uma entrevista super especial para você. É com você, Tâmara. O programa Educação em Rede dessa semana é especial em homenagem ao Dia dos Professores. E hoje a gente está aqui com a professora Ilka Serra. Ela é coordenadora do Núcleo de Tecnologias para a Educação da Universidade Estadual do Maranhão, graduada em Agronomia, doutora em Fitopatologia, pós-doutora em Educação e Tecnologia e atua com pesquisas com enfoque em educação à distância e formação de professores. Olá, professora. Professora, a gente vai começar, já que a gente está com o programa em homenagem dos professores, perguntando para a senhora alguma história de algum professor que tenha sido marcante na sua vida, que a senhora possa compartilhar com a gente. Oi, Tâmara, tudo bom? Então, eu acho que temos muitas histórias sempre, né, com professores. Professores sempre marcam as nossas vidas. Tanto aqueles professores que não são tão bons, mas também aqueles professores que são realmente muito bons e que passam a fazer parte da nossa vida. Eu não vou lembrar histórias muito lá para trás, mas assim, uma história que me marcou muito. Quando eu decidi fazer o mestrado, eu estava terminando agronomia na UEMA e eu decidi fazer então prova de mestrado em vários, né, estados. E um estado que eu tinha vontade de ir, mas que eu tinha... na verdade, eu tinha um pouco menos vontade de ir para lá. Eu estava fazendo em Brasília, estava fazendo em Minas Gerais, estava fazendo em Recife, mas eu não queria Recife porque era Nordeste e já era próximo do Maranhão. E eu dizia o seguinte, que eu só ia para aquele estado fazer o mestrado se eu passasse, se fosse com uma professora que era uma professora de renome na área que eu gostaria de pesquisar. E quando eu conheci essa professora... E eu disse, não, é ela que eu quero ficar. Mas eu não tinha certeza porque ela era muito boa, então eram muitos alunos para ela, né, ter que escolher ali entre os melhores. E ela acabou me escolhendo. E essa professora, então, professora Maria Menezes, que hoje ela está, né, já com seus quase 90 anos, mas foi uma professora que me ensinou muito. Me ensinou para além do que eu gostaria de aprender sobre fungos, mas principalmente me ensinou sobre a vida. E me ensinou uma lição muito grande, a humildade. Então, a minha história com a professora Maria, que foi a minha professora no mestrado, minha orientadora, é uma história de muito aprendizado, mas aprendizado para a vida. Sim. Eu gostaria muito de aprender sobre a área que eu queria. Então, na minha cabeça, eu quero essa professora porque ela é a melhor professora na área, é uma pessoa reconhecida no Brasil, ela é uma pessoa reconhecida no mundo inteiro, e eu queria ela por isso.
E, na verdade, ela me ensinou sobre humildade, sobre você saber muito, mas você ter a hombridade e a serenidade de ensinar. Então, assim, essa é uma história que me marca até hoje. Quando eu vou para dentro de uma sala de aula, eu sempre me lembro da serenidade dessa professora. E, assim, uma coisa que era marcante nela é que ela não saía de dentro da sala de aula ou de dentro do laboratório sem todos os alunos disserem para ela: hoje eu aprendi. Você aprendeu sobre determinado assunto que ela estava querendo ensinar? Ela saía perguntando para cada um. E aí a gente dizia: aprendemos. Não, mais ou menos. Se a gente falasse mais ou menos, ela voltava. Mas qual foi a sua dúvida? Então, assim, o prazer dela de ensinar nos motivou muito a querer aprender sobre aquele assunto que ela ensinava, mas principalmente eu acho que o aprendizado para a vida, de que os professores eles têm que ter empatia pelo seu aluno. Então, professora, a senhora acha que essa professora que marcou tanto a senhora, ela pode ter sido aí, de repente, uma referência para a senhora escolher ser professora também? Com certeza. A gente que vai para o mestrado e doutorado, a gente tem muito foco na pesquisa. Então, a gente tem essa ideia de que a gente vai ser pesquisadora. E quando a gente vai para dentro da sala de aula, a gente esquece um pouco sobre a questão da pesquisa, porque dentro da sala de aula você realmente é um professor que precisa ensinar e que também precisa aprender. E eu tenho convicção que não só ela, mas também o meu orientador do doutorado foi uma pessoa muito parecida, né, que me ensinou muito sobre a docência. E principalmente, além da questão realmente ensinar o conteúdo, ensinar aquilo de uma forma humanizada. Já voltando para essa questão da dedicação, entrando nessa parte, a senhora acha que os professores eles são valorizados no nosso país hoje? Não. Eu gostaria muito de dizer que sim, mas eu acho que não. Eu acho que o papel do docente é um papel tão importante que muitas vezes deixa a desejar as próprias políticas de formação de professores, né? Eu penso que as políticas elas precisavam ser muito mais fomentadas no aspecto de valorização em todos os aspectos, não falo nem só aspectos financeiros, mas de qualificação, de que o professor pudesse ser reconhecido. Muitas vezes a gente tem um grande reconhecimento por um médico, por um advogado, não que essas profissões sejam mais ou menos mais importante do que o do professor, mas às vezes a gente não considera e não reconhece o professor. E o professor, na verdade, é esse elo, né? Esse elo que vai fomentar a formação das profissões, de todas as áreas. Então, eu imagino que esse reconhecimento ainda deixa muito a desejar no nosso país. Se você pega experiências como de outros países, como a Finlândia, alguns países mesmo da Europa, você vê o quanto o professor ele é valorizado, ele é respeitado, ele é como ele é alguém de grande renome dentro da sociedade. E nós conhecemos muito casos no Brasil que isso não acontece. Professora, a senhora é coordenadora, né, do Núcleo de Tecnologia da UEMA. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente como que os professores podem aproveitar melhor as ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula, mesmo de forma virtual. Então, eu vou tentar desmistificar um pouco essa questão das tecnologias, ferramentas tecnológicas, o uso delas no contexto da educação. A gente hoje, né, e a pandemia, ela exigiu muito dos professores nesse sentido, na perspectiva de que o professor aprendesse sobre essas ferramentas. E talvez o mais importante, Tâmara, que eu tenha a destacar, né, tanto para professores quanto os alunos, que as ferramentas elas surgem como um plus dentro da sala de aula. Ela não deve ser o mais importante. Ela deve ser aquele instrumento que vai facilitar ou vai flexibilizar de alguma forma o aprendizado. Eu diria que elas têm um potencial enorme para fomentar esse ensino-aprendizagem, e isso é importante, e é por conta disso que os professores devem buscar se qualificar para a área das tecnologias educacionais, mas eu diria que o mais importante é ele ver essas ferramentas tecnológicas, e são muitas, né, mas com um enfoque importante da aprendizagem. Se o professor entender que o mais importante
é o aluno aprender, ele vai poder usar diversas ferramentas ou métodos que vai facilitar isso. Então, talvez a qualificação do professor hoje mais importante seja realmente nessa perspectiva. Eu sei usar as ferramentas e eu vou utilizá-la para fomentar essa aprendizagem. Porque se você pensar, os professores podem ficar experts e saber sobre todos os aplicativos ou utilizar essas redes sociais para a educação, mas se ele não tiver um enfoque mesmo pedagógico naquilo que ele quer aprender, naquilo que ele quer que o aluno aprenda, essas ferramentas não vai fazer muita diferença. Né? Então, hoje, o aspecto mais importante de você fomentar isso é você dar um foco na aprendizagem. Professora, nesse contexto de pandemia, né, a gente tem aí 2 anos dentro dessa realidade, como é que a senhora observou essa transformação de uma realidade para outra? Porque hoje a gente vive num novo normal, né? Como é que a senhora percebeu isso nesse contexto tecnológico? É uma pergunta que é interessante, porque a gente vê que a pandemia ela trouxe muita dor, ela foi algo que foi destrutivo para o país. Mas quando a gente pensa na educação, a gente vê algo importante que aconteceu, que foi exatamente a ideia dessa ruptura. Nós vivíamos no século XXI, mas nós tínhamos, como professores, né, e também como aluno, nós vivíamos a era industrial, onde o professor está ali na sala de aula, o professor é o detentor do conhecimento, então o professor vai colocar dentro da minha cabecinha tudo que eu tenho que aprender. E, na verdade, não era isso. Nós já vivíamos numa era de conexões, nós já vivíamos numa era do conhecimento, onde as informações estão todas disponíveis hoje na internet. Mas a pandemia ela veio exatamente forçar essa ruptura, como se você estivesse ali quase rompendo, mas não queria romper, era aquela resistência, né, do professor. E o que acontece é que a pandemia veio e disse, não, precisa realmente entender que sala de aula não é as 4 paredes. Sala de aula é onde o professor ele pode dialogar com o aluno e facilitar esse conhecimento. Então, penso que foi importantíssimo. Nós temos relatos interessantes sobre essa possibilidade de grandes aprendizados durante a pandemia, de grandes ensinamentos para os professores. Os professores foram forçados a essa qualificação, né? Muitos professores e parte da pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado foi exatamente sobre isso, para entender as competências digitais dos docentes, e aí eu pesquisei sobre os professores da UEMA, e o que eu pude perceber foi exatamente com isso. A minha pesquisa foi no meio da pandemia, e os professores responderam de forma muito positiva. Muitos professores apresentaram já uma fluência digital maior. Mas por quê? Porque a pandemia forçou a essa situação. Então, na sua opinião, os professores não estavam preparados para o que aconteceu? Não. Existe uma pesquisa bem recente que foi feita pela Bruen, que é a Associação dos Reitores das Universidades Estaduais, onde ela mostrou exatamente que 70% dos professores não tinham nenhuma qualificação para as tecnologias digitais. Isso significa o quê? Que ele estava ensinando conteúdo, mas ele não estava utilizando das ferramentas que eram importantes para fomentar o aprendizado, como a gente falou anteriormente. Sim. Então, vivíamos numa era digital, nossos alunos hiperconectados nas redes sociais, mas nada disso fazia sentido dentro da educação. Mais ou menos isso que essa pesquisa mostrou. E é um aspecto interessante porque mostra, inclusive, a fragilidade que nós vivíamos na educação. E eu não falo só na educação básica, né, mas também na educação superior. Então, tudo isso hoje faz parte da realidade de um novo modelo de educação, onde professor e aluno precisam ter competências, habilidades para acontecer no digital. É como se a gente tivesse as ferramentas e não soubesse usá-las, né? Ou não quisesse. Sim. Né? Professora, nosso programa, nosso público, é um público muito jovem, que está nessa fase de descoberta, de tentar entender o que quer fazer da vida. Eu queria que a senhora desse um conselho para aqueles que desejam adentrar nesse ramo da docência, de ser professor, de se tornar um professor um dia.
Eu diria que ser professor é algo que é marcante na vida é uma profissão que marca a vida das pessoas, né? Imagino que todas as profissões, de certa forma, ela tem um foco muito grande em fazer parte da vida dos jovens. Mas a gente vê que muitos jovens não querem ser professores. E a docência é algo realmente surpreendente. Nós não vivemos todos os dias a mesma coisa. Pelo contrário, a cada dia, a cada turma, a cada aluno, você transforma a sua vida. Então, se eu pudesse deixar uma sugestão para os jovens, busquem conhecer um pouco mais sobre a profissão de ser professor. Professor de química, de biologia. Eu nunca imaginei ser professora, né? Eu, como agrônoma, sempre pensei em trabalhar com a pesquisa, né? Com o campo. E hoje tenho, né, uma honra enorme de fazer parte de um departamento onde eu ministro aula para diversos cursos. Então, eu tenho um elo com vários alunos. Alunos da agronomia, alunos da biologia, alunos da ciência, alunos da pesca. Então, isso faz com que eu também possa aprender muito. Então, conheça sobre a profissão da docência. Aqui na Educação em Rede, a gente tem um quadro de dica de livros. Como a gente está nessa comemoração do Dia dos Professores, eu queria convidar a senhora, a professora, para deixar para a gente uma indicação. Excelente. Eu tenho aqui duas indicações. E essas indicações, ela fala um pouco sobre, pelo menos uma delas, que com certeza muitos podem já conhecer, né, que é a Anne de Green Gables, que é uma série que tem no Netflix, mas a série é maravilhosa, mas se vocês puderem ler esse livro, vocês vão ver o quanto nós temos, na verdade, de detalhes sobre a vida de Anne. E Anne, ela ensina muito sobre a questão que eu acho que é importante para os jovens. Primeiro, de ser alguém que tenha uma boa aceitação. Ela era uma menina adotada, então passou por muitos problemas na vida, mas ela aceitou a ideia de que alguém que pudesse adotar ela, pudesse também amar. Então ela ensina muito sobre a questão da aceitação. Ela ensina muito sobre a questão da luta por aquilo que ela acredita. Então acho que isso é algo marcante. Os jovens precisam acreditar naquilo que você sonha. E ela sonhava com uma escola melhor, professores melhores, e ela lutou por isso. Então, acho que esse livro é um livro muito interessante, que vale a pena, né, os jovens conhecerem, os professores lerem, porque também ela mudou a vida de muitos professores. Então, é uma super dica. E um outro livro que, assim, eu gosto muito e que também tem um aprendizado muito grande para a vida, é O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas é um livro que ele conta a história de dois amigos que eram bem diferentes e que eles, por serem diferentes, eles tinham uma característica mais de medo, de covardia e o outro muito forte. E para além disso, para além de um poder ter esse aspecto de ajudar o outro, esse livro conta também a história do Afeganistão. Então, da cultura afegã. Então, acho que muito a gente tem ouvido falar, né, sobre esses países, mas esse livro ele conta de uma forma assim, muito emocionante, na verdade, a cultura afegã. E essa história também nos remete à questão dos ataques, né, do Afeganistão pela União Soviética. Então, ele traz um pouco da história, né, de como isso aconteceu. Eu acho que vale a pena, né, para os nossos alunos aí do ensino médio, para todos que nos assistem, conhecer sobre essa história tão emocionante e uma história que fala também, acima de tudo, sobre amizade. Excelentes dicas aí, deixadas pela professora. Professora, agradeço muito a sua presença, né? Quero desejar um feliz Dia dos Professores antecipado. Nossa, obrigada. E quero deixar para a senhora agora a palavra para dar uma mensagem para os professores que estão em casa. Fique à vontade. Então, essa minha palavra vai ser para os professores. Primeiro, dizer que vocês precisam acreditar na docência como uma docência, uma profissão de amor mesmo. Amor pela vida.
acho que tem algo importantíssimo que, bem, entre tantas coisas que Paulo Freire nos deixou de reflexão, mas o quanto o professor ele transforma a vida dos alunos, o quanto nós como professores temos uma missão tão importante que é de transformação de vidas. E Paulo Freire ele dizia isso, que a educação ela não muda o mundo, ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas. E, na verdade, quem vai transformar essas pessoas são os professores. E é por isso que eu acredito e que eu amo muito a missão de ser professor. Então, essa é a minha sugestão, é talvez uma dica para os professores. Acreditem nessa profissão. Apesar de não ser tão valorizada, mas é uma educação, é uma profissão que traz muito sobre a serenidade da vida, sobre a missão do homem nesse mundo. Bom, essa foi a nossa entrevista com a professora Ilka. E agora é contigo aí, Lucas. Tá aí, muito obrigado a Tâmara e a professora Ilka por esse bate-papo super interessante. Agora a gente vai fazer uma pausa. A gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede. Não sai daí, eu te espero. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede. Você viu aí no último bloco uma entrevista muito bacana com a professora Ilka Serra sobre educação à distância. Durante esse período, os professores tiveram que se adaptar, né, a essa novidade imposta pela pandemia. E o nosso debate continua aqui no nosso estúdio do Educação em Rede, dessa vez com o professor Walter Canali Santana, que é vice-reitor da universidade, é administrador, professor, engenheiro civil, tem um monte de título aí, né? E também é doutor em engenharia de transportes. Perfeito. É isso? Seja muito bem-vindo à Educação em Rede. Perfeito, Lucas, obrigado. Quero agradecer inicialmente o convite de vocês para esse momento. Perfeito. Professor, você sabe que ser professor é um dom, né? Precisa ter vocação. Em que momento isso chegou na sua vida? Olha, ele chegou de uma forma inesperada. Eu militava na iniciativa privada como engenheiro, e fui convidado pelo professor aqui do curso de Engenharia Civil, professor Máximo, para ministrar aulas no curso como professor substituto. E eu então aceitei esse desafio, entrei na universidade como professor substituto, apenas, né, militando aulas de estradas na época, né? E foi muito interessante, e tanto é que abandonei a iniciativa privada e hoje sou professor concursado na Universidade Estadual do Maranhão. Perfeito. E ao longo do programa a gente tem falado aqui sobre como o papel do professor é muito importante. O professor, é a profissão que forma todas as profissões, na verdade. E teve algum professor na sua vida que lhe marcou e que influenciou você a seguir nesse caminho? Então, eu comecei as disciplinas de estradas me inspirando num professor da disciplina de estradas que eu tive na faculdade. Então eu fazia exatamente a metodologia que ele fazia, que olha o que eu vou dizer para vocês, né? É quadro negro, né? Giz e muita conversa, é o famoso cuspe e giz, né? Então era a metodologia que eu usava e assim coloquei para os alunos, usando essa inspiração desse professor, que usei até um determinado momento. E, logicamente, depois as coisas foram evoluindo, né, Lucas? E nós tivemos o momento da transparência, né, do retroprojetor e a transparência. Quando eu organizei todas as minhas transparências, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa senhora, agora minhas aulas vão fluir
Muito bem. Aí depois vieram os slides, né? O data show, os slides. Aí eu mudei todas as minhas aulas para os slides e estava feliz da vida. Só que aí mais uma mudança, né? Porque aí o modo de dar aula, né? Ele mudou. O foco não mais no professor, o foco então agora no aluno. Então eu entrei nas metodologias chamadas invertidas, né? Ou metodologias ativas. E assim também vou mudando minhas aulas conforme a atualização, conforme a modernização da tecnologia, sempre visando, né, uma motivação maior dos alunos. Perfeito. Professor, a gente sabe que é uma profissão cheia de desafios, né? Você tem muitos anos de aula e eu queria que você fizesse um retrospecto, né, do que mudou de quando você começou a dar aula para hoje, a UEMA já como uma universidade tecnológica super avançada. O que mudou durante esse período no fazer do professor em sala de aula? Você já citou alguns exemplos de mudanças tecnológicas, mas teve algum tipo de mudança de postura ao longo da época? Como é que você faz essa análise? Eu queria focar então essa tua pergunta no que eu disse que antes o foco era o professor. O professor, ele era, vamos dizer assim, o artista principal da aula. Os alunos eram coadjuvantes, os alunos ficavam apenas olhando, né, o professor falar, às vezes tinha direito a colocar alguma pergunta, algum questionamento, mas o centro da aula era o professor. E a metodologia moderna de aula, ela inverteu isso. Então o professor, ele é um facilitador. Quanto menos ele aparecer, melhor. Ele dá todo o apoio, logicamente que ele prepara toda a aula, mas todo aquele material que ele preparou, ele coloca para o aluno trabalhar em sala de aula. Trabalhar em grupos, né? Porque aí você motiva essa participação em equipe, que é muito importante, é algo que tem que ser desenvolvido com os alunos, e o professor vai direcionando, vai tirando dúvidas, mas enquanto os alunos estão trabalhando em sala de aula. Essa é a concepção mais moderna e é aquela que nós tentamos, né, aplicar da melhor forma possível. E aí vem a questão da pandemia, que enquanto você já estava fazendo esse processo de mudança, você durante a pandemia tem que trazer isso para o remoto. Então você está no remoto e aplicar essa metodologia invertida é uma arte que com certeza já o remoto por si só desgasta muito os professores, né? E ainda quem adota a metodologia invertida tem um tempo de preparação de aula muito maior do que o anterior, né? Na forma presencial, e isso faz com que a gente consiga manter esse nível de qualidade que a gente quer manter no ensino para o aluno, mas à custa de um desgaste relativo do professor. Faz parte. E eu imagino que seja unânime aí que ser professor é uma profissão bastante inspiradora, mas também cheia de desafios. Queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o desafio maior da sala de aula, né? A gente sabe que é uma profissão árdua, tem que trabalhar muito. Claro. Bom, eu acho que o desafio principal é você manter o aluno motivado, né? Porque você tem toda uma dinâmica que você estuda, como você vai fazer, mas você tem alunos com diversos focos. Tem alunos que estão completamente interessados na disciplina, outros interessados na sua futura formação, outros com problemas particulares, né? Haja vista agora na pandemia. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Preparar a aula você prepara, o material você consegue, mas você cativar o aluno, manter o foco do aluno, eu acho que é o grande desafio do professor. E nesse desafio de tentar manter o foco do aluno, inclui aí a tarefa de estar atento ao universo dos alunos, internet, rede social. Você estava falando aí, teve que se adaptar às tecnologias quando era só quadro negro, teve que vir o slideshow, enfim, criar essas dinâmicas dentro da sala de aula. Na prática, assim, o senhor achava divertido isso tudo de ter que se adequar ao mundo dos alunos para prender a atenção deles? Isso foi sempre um desafio? Então, eu acho que é o nosso dia a dia, né? Uhum. Como você falou, um desafio que é colocado a gente, e eu acho interessante isso, é você ser desafiado, né? Uhum. Se fosse tudo muito fácil, você acaba entrando numa rotina que acaba não te desafiando, e isso eu acho que não é uma forma de você progredir.
Então, para você progredir, para você melhorar a sua maneira de dar aula, às vezes você encontra um aluno que tem alguma característica especial, então isso o desafia, né, ao professor para que você consiga trazer esse aluno. Essa é a grande função, é você também buscar minimizar a evasão e mantendo a atenção você consegue isso, né? Colocando os alunos para trabalhar, você colocando atividades práticas, né? Eu creio que isso faz com que o aluno tenha esse foco bem firme na disciplina e assim ele consiga manter o seu nível ao longo do curso. Sim. Professor, aqui nos outros programas da Educação em Rede, a gente falou muito sobre o papel do professor na vida dos alunos, além da educação, né? Teve um programa específico que a gente falou sobre bullying, de como a figura do professor é importante para identificar problemas que vão além da educação, de ensinar a matéria, de ensinar a didática, né? O papel do professor como referência para identificar se aquele aluno, por exemplo, está refletindo algum problema de casa, na escola. Muitas vezes o professor acaba fazendo o papel de pai e de mãe, né? Eu queria que só comentasse a respeito desse papel que é fundamental para os estudantes. Sim, eu creio que no nível superior, no ensino do nível superior, esse papel um pouco que ele é menor do que no ensino médio. E agora, principalmente quando você está distante dos alunos, a percepção é menor. Você tem ideia que o aluno, a maioria deles, a grande maioria deles, ao longo da aula, ele nem abre a câmera. Né? Então você não pode nem ver o olhar, o semblante do aluno, porque a câmera está fechada. Então, nesse momento, a percepção já é dificultada. E já no momento do presencial, até 2020 nós estávamos no presencial, o nível superior não que ele não possa. Claro, o professor, sem dúvida que ele tem essa sensibilidade, ele sente. Mas hoje nós temos na universidade um apoio, né, psicopedagógico, que aí o professor, ao captar essa questão em relação ao aluno, pode direcioná-lo ou pode fazer com que o coordenador, né, esteja atento àquele aluno para que ele possa fazer o uso desse apoio psicopedagógico, né? Eu acho que hoje nós temos muito mais do que há 20 anos atrás a manifestação de questões pessoais dos alunos, de ficar, de certa forma, desmotivados e ficar com ansiedade, ficar com depressão, né? Fenômenos que antes não eram tão claros como hoje. Então, é importante que o professor fique atento a isso. As questões de bullying, eu acho que na universidade eu não presencio e eu acho que a maturidade dos alunos já leva a coisa mais na esportiva, né, do que nos outros níveis mais de fundamental e médio. Mas é importante que o professor fique atento. Então, o professor atento, né, toma as devidas providências para que isso seja, de certa forma, sanado ou uma tentativa de sanar esse problema. Isso acaba acontecendo porque o professor acaba cumprindo o papel de referência na vida de todos nós em algum momento da vida, né? E professor, durante esse período de pandemia, você até já comentou algumas desses desafios, né? O professor, de modo geral, a classe, estava preparada para esse momento de realidade virtual, de trazer as aulas para o digital e tudo mais? Como é que foi esse momento para vocês? Olha, ninguém estava preparado, né? Não vou dizer que alguém estivesse preparado, porque nós estávamos aqui, inclusive dentro da universidade, num programa chamado Graduação 4.0, aonde nós estávamos justamente trazendo o professor para as tecnologias, trazendo o professor para uma nova sistemática de aula, né? Essa aula, como eu disse, chamada invertida, e de uma forma estava tendo uma adesão dos professores, talvez não na velocidade que a gente esperava. Aí chegou a pandemia e, logicamente, isso de uma forma abrupta, né, para o professor, para nós mesmos, aqueles que preparavam, né, todo esse programa, Graduação 4.0, nós tivemos que, de uma forma muito rápida, tomar as devidas
atitudes para que isso fosse revertido e as aulas pudessem ser na forma remota. Então, claro, uns conseguem mais rapidamente assimilar essas questões, outros com maior morosidade, mas todos, de uma forma ou de outra, se inseriram no programa, e eu acho que a UEMA ela conseguiu, pelo que eu tenho conversado com outros professores de outras universidades, conseguiu num tempo muito breve colocar esses programas em andamento, para que o professor também pudesse colocar aos seus alunos de uma forma melhor. E aí, lógico, também, talvez a preparação dos alunos, né, não foi aquela que pudemos colocar aos professores, mas os alunos, contando a idade e a integração com a tecnologia, de uma forma mais rápida, eles puderam assimilar esse tipo de aula, né? E aí o que ocorre também é, às vezes, a dificuldade dele acompanhar por falta do equipamento adequado. Foi outra questão que nós tivemos que atuar com chips, né, para que os alunos pudessem colocar em seus celulares e ter uma capacidade maior. Que a própria universidade viabilizou. Justo, a universidade viabilizou isso para que eles pudessem, então, fazer um melhor acompanhamento. Perfeito. O senhor acha que é uma tendência essa do pós-pandemia, isso acabar sendo incorporado na grade de alguma forma, ou isso é uma coisa que vai ser estudada mais para frente? Sim, não, eu não vejo como nós não termos um legado da pandemia, né? Infelizmente, por conta da pandemia, mas temos um legado nesse sentido. Então, muitas disciplinas nós verificamos que elas se encaixam melhor nesse formato remoto, ou até no formato EAD. Nós já temos legalmente já um percentual que é possível você colocar as disciplinas em EAD até 40%. Então, isso, logicamente, cada curso vai se adequando, vai fazendo, mas eu creio que o que vai vir, nós tínhamos o presencial, o EAD, e o que pode vir depois da pandemia é justamente o remoto. Então, você ter a sistemática remota, além da presencial e além do EAD. Você vê, por exemplo, você quer conversar com um professor que está em São Paulo para fazer uma palestra para os seus alunos, ou até alguém de fora do Brasil, você pode fazer isso durante a aula. Então, nada melhor do que essa integração e essa interação por meio da tecnologia nesse formato. Então, isso nós experimentamos agora, né? Várias aulas minhas eu chamei ex-alunos que estão fora, outros estão aqui em São Luís mesmo, mas né, cada um estava no seu local e faziam a aula, faziam a atividade com os alunos, e foi muito interessante, e isso é uma coisa que vai com certeza continuar depois da pandemia. Perfeito. E o senhor falou agora há pouco sobre esse suporte psicológico, na verdade, oferecido na universidade. Durante os outros programas aqui do Educação em Rede, você que acompanhou, viu que a gente debateu muito sobre saúde mental, principalmente agora durante o mês de setembro amarelo, né? E uma das coisas que a gente descobriu aqui junto com vocês é de que a universidade tem um núcleo para dar suporte psicológico, né? A gente fala de servidores, professores que por algum motivo estejam passando por alguma situação que precisem desse tipo de suporte. É importante que a gente tem esse olhar também para a saúde mental do professor. Se fala muito sobre a saúde do aluno, a saúde do jovem, do adolescente, depressão, ansiedade, mas a gente também tem algumas síndromes, como a síndrome de burnout, que tem sido registrada aí com alguma frequência, infelizmente, em profissionais de segurança, de saúde e professores que têm se exposto a situações de muito estresse. E o professor, historicamente, se expõe a muito estresse. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse suporte psicológico, a necessidade, a importância dele. Justo. Nós temos colocado aqui no campus Paulo VI e outros campi da universidade esse apoio psicológico muito importante, que antes a gente não se manifestava como hoje se manifesta, e a preocupação dos gestores das universidades de forma geral não era como agora. Então, nós trouxemos isso para a universidade também, e como você disse, ela é importante e ela atua em diversos segmentos, não é só no aluno, Sim. Não é só no professor, não é só no técnico administrativo, é em toda a comunidade acadêmica. E é importante, então, que aquele que está sendo
afetado por qualquer questão de depressão, por qualquer questão ligada à síndrome, tenha essa percepção para recorrer no momento adequado ao apoio psicológico que é dado. Isso são sessões que são marcadas, não é um número infindável de sessões, porque nós temos um público, né, muito grande e não é a atividade principal da universidade, mas é a forma daquele profissional que está preparado avaliar a condição do seu, no caso, paciente, para que ele possa fazer os encaminhamentos necessários. Então, isso eu acho que já é uma função muito importante das universidades, de forma geral, que conseguem colocar isso para aquela pessoa que está na sua comunidade e, lógico, por meio de uma avaliação adequada, né, como disse, fazer o encaminhamento necessário. Perfeito. Como a gente tem falado aqui nos últimos programas de Educação em Rede, essa é uma atitude muito importante da universidade, porque só o fato de você ter um canal para você poder discutir e tratar qualquer sintoma já é fundamental. Agora, professor, a gente tem um quadro aqui de dicas de livro, que eu sei que o senhor é uma pessoa que gosta muito de ler livro, já o senhor vai dar essas dicas. Só antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente pode, a gente enquanto sociedade, alunos, a própria classe de professores, fazer um movimento para valorizar, um movimento de valorização dessa categoria. Que a gente sabe que que ser professor é algo que inspira muito, que tem muitos desafios e que uma tecla que é sempre debatida sobre valorização. Então, como que a gente pode se organizar melhor para valorizar a profissão? Olha, eu tenho uma satisfação muito grande em ser professor. Tanto que atualmente, como gestor, eu não abandonei a sala de aula, justamente não tenho nenhum valor a mais ou a menos, né, por conta de estar em sala de aula, mas é a satisfação de ser professor. Nós dizemos muito, aqueles que estão na gestão universitária, que nós estamos na gestão, mas nós somos professores, e é esse sentimento que eu levo comigo para quando estou em sala de aula. Isso, Lucas, eu creio que não está ligado a nenhuma remuneração, nenhum valor pecuniário que dê, né, essa satisfação, que pague essa satisfação. Isso aí é impagável. Agora, lógico, deve ser valorizada a categoria de professor em todos os níveis, justamente pela importância que ela tem, né? Nós comentamos muito a transformação de vidas, quando nós estamos numa colação de grau, quando nós estamos recebendo algum aluno que já está encaixado no mercado de trabalho. Então, e o aluno vem muitas vezes, professor, obrigado, né? Puxa, isso é uma satisfação grande e a gente vê essa importância. A gente vê essa importância e, logicamente, que essa importância ela tem que ser valorizada em todos os sentidos, inclusive a questão de remuneração, inclusive a questão da valorização do professor, né, como sendo aquele que é responsável por todas as demais profissões. Então isso é importante, né? Em alguns países a gente tem uma percepção que isso é maior do que no Brasil. Nós já avançamos no estado do Maranhão bastante, mas sempre fica aquele sentimento que pode ser ainda mais valorizado, né, de forma geral. Aí que vai sim. Agora, professor, vamos para a dica de livros, né? Porque, olha só, a gente aqui no Educação em Rede, toda semana, a gente traz dicas de livros para vocês. Personalidades, artistas, celebridades locais, influenciadores, enfim, todos eles trazem dicas em algum momento aqui para você no Educação em Rede. Dessa vez, o convidado vai ser também o professor Walter. Vou até me colocar aqui para segurar os livros que se o senhor precisar, para ser dando essas dicas rapidamente aqui para a gente. Lucas, eu trouxe aqui, vamos dizer assim, a sequência dos livros do historiador israelense, né, do Yuval Harari. Então, que ele tem, né, talvez o mais famoso que seja esse Sapiens, né, e aí você tem aqui, ele faz um retrato da história da humanidade, né, vamos dizer assim, do passado até quase que o presente. Depois, esse foi o segundo livro que ele lançou, o Homo Deus, onde ele faz já uma visão futurista, né, do homem, do Homo Sapiens. E depois ele tem um livro que traz o presente,
O presente seria esse das 21 lições para o século XXI, né? Então são livros do Yuval Harari que eu li e aconselho. E tem até outro que eu não li ainda dele, mas esse é bem recente, que é Notas sobre a Pandemia. Esse eu não li, apesar de bem pequenininho, ainda me entretive com outros livros que não pude ler. Outro livro que eu gostaria de mostrar aqui é o livro do nosso doutor honoris causa, o professor Marcelo Gleiser, que é físico, né, como muitos sabem, e é escritor. E esse livro aqui ele é muito interessante, A Simples Beleza do Inesperado, né? Então é algo que nos leva a refletir com as colocações que ele faz, e muitas já ligadas a questões físicas, mas de uma maneira bem didática, bem fácil, e também coloca então um pouco aí de filosofia nesse métier que ele escreve. Ele tem vários livros e esse é um deles, e os outros também são bem agradáveis. Outro livro que eu não trouxe, Lucas, que é aquele da dinâmica de sala de aula, né? Então, a sala de aula possível, que é do professor Elmor Filho, e ele traz exatamente essa nova concepção de sala de aula, de ensino-aprendizagem. No caso, esse livro é voltado à engenharia, mas isso tem várias questões lá que podem ser colocadas para todas as áreas do conhecimento. Então, são livros que nós vamos alternando, né? Questões mais gerais, questões mais focadas, e ler realmente é um prazer. E eu confesso até a vocês que eu ainda sou um leitor de livro físico, né? Não me adaptei muito bem aos livros na forma digital, né? Então eu ainda prefiro o livrinho físico, carregar meu livro. É o leitor raiz que fala, né? Exatamente. O que o senhor deixar aqui eu vou levando, viu? Professor, só um recado final para o pessoal que está assistindo a gente sobre a importância do professor na nossa sociedade. Só um recadão geral para a gente comemorar o nosso Dia dos Professores. Gente, queria desejar aí aos professores, né, os parabéns pelo seu dia, o reconhecimento por essa profissão maravilhosa, né, que nós escolhemos, o poder que nós temos de mudar a vida das pessoas. Então isso é impagável. E nós temos que, como disse, valorizar, nós mesmos nos valorizarmos e, logicamente, procurar sempre o que nós dizemos para os nossos alunos fazer. Sempre evoluindo, sempre estudando cada vez mais, sempre nos atualizando, para que possamos ser cada vez melhores, cada vez mais dignos de poder mudar a vida das pessoas. Perfeito. Professor, olha, muito obrigado. A gente recebeu aqui o professor Walter Canales Santana, que é vice-reitor da universidade. Queria agradecer muito a sua presença. A gente ficou muito honrado aqui na Educação em Rede, viu, professor? Tá bom, eu que agradeço. Obrigado. Perfeito. E a gente continua com a Educação em Rede. A gente tem mais assuntos para tratar com você, só que agora a gente vai fazer uma pausa. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação.
uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300.000 vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. E ainda celebrando o Dia do Professor, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação também gravou uma entrevista para o nosso programa. A gente vai assistir agora. Nós vamos conversar agora com o Davi Teles. Ele é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Maranhão, é professor, advogado e mestre em Direito Social. Olá, Davi. Um prazer falar com vocês. Obrigada. A gente está com um programa sobre o Dia do Professor. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que tu compartilhasse com a gente alguma história, algum professor que tenha te inspirado na vida. São tantos professores, né? A nossa vida de quem é professor hoje em dia é basicamente inspirada por professores, né? É difícil eu dizer assim, aquele professor me inspirou, mas me veio aqui à cabeça citar um professor que eu tive de Teoria Geral do Estado no primeiro período de Direito. Eu era um estudante novo, chegado há pouco tempo no Rio de Janeiro para me graduar em Direito, o professor João Batista de Oliveira, que fazia docência, exercia docência com amor, com paixão pelo Brasil, pelo direito, pela cidadania. E isso me marcou tão profundamente que hoje eu sou professor de Direito Constitucional 1, que tem como um dos principais conteúdos exatamente Teoria Geral do Estado. Aquela disciplina que lá com 18 anos de idade eu tanto me apaixonei por conta de um grande professor. Legal. Secretário, agora vamos passar um pouquinho para parte da tecnologia, né? Você é secretário de Tecnologia. Eu queria que o senhor me falasse, nesse momento de pandemia que a gente vive, qual a importância da tecnologia para os educadores? Eu acho que a pandemia muda drasticamente muitos padrões dentro da docência, né? Dentro da educação. A gente já vinha com um debate muito intenso acerca do ensino à distância, da educação à distância, da introdução de novas tecnologias. E isso é um debate que efetivamente tem envolvido posicionamentos de um lado e de outro, pessoas que acham que a sala de aula é insubstituível. Eu sou um desses, eu acho que a sala de aula é um elemento importante, mas é impossível no mundo de hoje nós não imaginarmos que o ensino remoto, as tecnologias, a educação à distância não sejam indispensáveis. Sim. Mas tem que se fazer isso de maneira otimizada, né? De maneira excelente. É o caso exatamente da UEMANET, que é uma referência não só para o Maranhão, mas para o Brasil. Então é por isso mesmo que a gente tem muito orgulho de uma instituição, de um órgão como esse, que promove a educação à distância, sabendo da importância do professor, do protagonismo da relação aluno-professor, nessa dialética frequente, interminável, e que, portanto, faz de tudo para ter um trabalho de excelência e compensar
essa presença direta do professor, trazendo o professor mais para próximo do aluno em todas as suas dimensões. Certo. Secretário, o senhor acredita que por conta desse momento da pandemia, o uso das tecnologias eles se tornaram mais fortes, né? O senhor acha que isso pode gerar novos caminhos para a educação remota e à distância? Eu acho que a gente vai ter uma tecnologia de educação antes e uma depois da pandemia. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive que me habituar a novas tecnologias de docência que vão para além da tecnologia em si de TI. Eu estou falando de tecnologias de dar aula, de novos formatos, de novos aprendizados, de novas retóricas. O professor tem que ir se reinventando na utilização dessas tecnologias. Eu acho que para nós professores isso é um grande desafio, que traz também algumas dificuldades. Por exemplo, eu sou um dos professores, eu sou o tipo de professor que tem muita dificuldade de dar aula para uma turma em que eu não consiga ver os alunos diante de mim, porque eu acho que essa relação subjetiva humana é muito importante. Eu sempre peço para os meus alunos que eles apareçam, liga a câmera, interajam conosco. Esses são novos formatos de relações humanas. Eu acho que os alunos também estão passando por um processo de reeducação e nós também. Nós temos que ser gentis, educados com os nossos professores, que estão ali se disponibilizando para dar aquela aula e que a gente tem que ter uma relação de troca com ele, porque dar aula às vezes para uma tela vazia é muito complicado. Esses novos processos de novas adaptações, ele é muito importante no porvir. Eu acho então que os alunos eles também podem auxiliar o professor nesse processo de aprendizado dos usos dessas tecnologias como ferramentas de educação, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que aqui vigora os grandes ensinamentos de Paulo Freire. A gente ensina, mas a gente também aprende o tempo inteiro. Afinal, o processo de ensinar é um processo que se faz coletivamente. Nós, professores, sobretudo nesse momento tão difícil para todos nós temos aprendido diuturnamente com nossos alunos. Eu sou um deles. A todo momento, as gerações mais novas que a minha me ensinam todos os dias novos processos, são novos aprendizados, novas ferramentas, novas maneiras de nos relacionarmos. Então é um processo dialógico, sobretudo com a utilização dessas tecnologias. Aqui na Educação em Rede, a gente tem um quadro de indicação de livros. Então eu gostaria que o senhor indicasse para a gente um livro que tenha marcado a sua vida ou que o senhor acha importante, de repente, que os nossos telespectadores busquem. Essa talvez seja a pergunta mais difícil de todas, né? Principalmente para quem é apaixonado por livros. Eu tenho muitos livros que marcaram a minha vida, né? Da passagem ali da infância para a adolescência, na adolescência, no começo da idade adulta, livros que eu li na adolescência que depois reli na idade adulta, mas como esse programa vai ser veiculado e tem como destinatários alunos que estão ali no fim da adolescência, entrando no curso superior, me veio aqui à cabeça citar um livro que eu li exatamente ali com 15 anos mais ou menos, que é um grande clássico da literatura universal, mas que tem um acesso muito forte nos jovens, nos adolescentes, porque é uma literatura meio fantástica. Moby Dick, de Herman Melville, que até recentemente foi transformado em filme, uma história extraordinária de uma baleia que desafia os homens que acham que tudo podem fazer na natureza, e a partir daí se desenrola uma história magnífica. Então eu indico muito, Moby Dick, de Herman Melville. Muito obrigada, secretário. Agora eu deixo a palavra com o senhor, para deixar uma mensagem para os professores que estão assistindo a gente. Olha, a mensagem é a mensagem lógica nesse momento. Continue a acreditar na educação. Só a educação transforma. Nada tem um potencial mais transformador, mais libertador, de promoção de cidadania, de justiça, de transformação de pessoas, de promoção de felicidade humana, como a educação. A educação é a maior criação da humanidade, os processos educacionais. Então acreditem sempre nela, continuem fazendo educação, apaixonados pela educação e por pessoas, que no fundo é o que todos os professores são, apaixonados por pessoas. Obrigada.
Aí, muito obrigado ao secretário. A gente vai fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede. Não sai daí. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMANET. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com Educação em Rede e a gente vai direto acompanhar as dicas da nossa agenda cultural. Vamos lá! Olá, eu sou Tâmara Cantanhede e nossa agenda cultural do programa especial do Dia do Professor tem algumas novidades para você. Para começar, uma dica para estudantes, professores de História e interessados no tema de forma geral. Começa hoje o 9º Encontro de História Antiga e Medieval do Maranhão. O evento, promovido pela Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão, vai até sexta-feira e acontecerá todo de forma online. Esta edição tem como tema Ciência, Educação e Cultura, diálogos virtuais interdisciplinares, e objetiva valorizar a história enquanto ciência e o seu papel para explicar a realidade, tecendo relações entre a educação e a cultura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até hoje pelo site eventos.uemanet.net. E agora a nossa dica é para quem gosta de passear por obras de arte. O governo do Maranhão lançou o acervo digital do Palácio dos Leões, com acesso a pinturas, mobiliário, porcelanas e muito mais. O acesso é disponível a todos. Basta acessar o site acervo.palaciodosleões.ma.gov.br e conhecer um pouco dessas obras de arte. Vale lembrar que o Palácio possui visitas presenciais, que acontecem de terça a domingo, de 1 às 5 da tarde. Informando que para grupos acima de 10 pessoas é necessário agendamento pelo telefone 3222-9789. Espero que tenham gostado das dicas da nossa agenda. A gente volta na semana que vem. Até lá! Tá aí, muito legal. Fica a dica para você e hoje passou rápido, né? Passou voando. A gente volta na semana que vem com mais um Educação em Rede. A gente deseja para você que é professor um feliz Dia dos Professores. Aproveite seu dia e também para todos os profissionais que enfrentam aí desafios diários para realizar essa missão de levar a educação para todos nós. O Educação em Rede fica por aqui. A gente se vê. Marca na sua agenda, toda quarta-feira às 7h30 da noite, aos sábados, reprises às 5 da tarde. Eu vou estar esperando você. Até semana que vem. Parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.